Fala, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial pra gente aqui no canal, porque a gente está pegando nossas malas e viajando pela primeira vez pro exterior, pros Estados Unidos, para começar o nosso investimento lá fora. Afinal de contas, como a gente já falou para vocês, todo mundo que quer ter uma carteira de investimentos vencedora precisa ter uma exposição ao dólar. E se tu ficar até o final desse vídeo, tu vai conseguir entender muito bem como que é a estratégia que a gente quer ter do investimento no exterior, como que a gente vai diversificar esse investimento e quais são as ações, os ativos que a gente vai comprar lá. Eu sou o Vitor, eu sou um dos estudantes de valor e eu te recebo aqui com muito prazer no nosso canal, que tem o intuito de ajudar estudantes a aprender, a multiplicar e a investir o seu dinheiro. Antes de mais nada, de começar a dar o conteúdo foda pra vocês, eu vou pedir um favorzão que a gente sempre pede pra vocês no início do vídeo, pra clicar no botãozinho aqui de se inscrever, dar aquela força pra gente. Estamos quase batendo 500 inscritos, que é uma marca muito importante pra gente, que só vai ser atingida com a ajuda de vocês. Vou pedir também pra vocês seguirem a gente no Instagram, vou deixar ele aqui, que a gente posta todos os dias bastante conteúdo, muito massa e bem dinâmico pra vocês aprenderem com a gente. Vamos lá, começar então. Por que a gente vai investir lá? Investir em dólar é tu estar exposto à maior economia do mundo, às maiores empresas do mundo, receber dividendos em dólar e tu tá fugindo do famoso risco Brasil. Como é de costume nesse nosso quadro aqui, né, da carteira aberta, a gente vai primeiro fazer o fechamento de março, mostrar como é que estavam os nossos investimentos antes de fazer o investimento no exterior em si. Então vamos dar uma olhada como é que estava a composição da nossa carteira, botar o printzão na tela aqui. A gente tinha 85% do nosso investimento em ações e 15% em fundos imobiliários, o que está muito próximo da nossa meta, né, de manter em 15% em fundos imobiliários, que é o que a gente acredita ser o ideal numa boa estratégia de investimento, principalmente para a gente que é jovem ainda. Primeiro, sobre os fundos imobiliários, eles continuam desempenhando o papel que eles precisam fazer na nossa carteira, que é o de proteção, o de escudo, por possuírem normalmente uma menor volatilidade, né? Então o preço deles é mais estável quando comparado às ações, mas isso não é uma regra. Como a gente mostrou para vocês, no mês passado a gente teve uma variação entre fevereiro e março nos fundos imobiliários de R$14, o que é algo bem grande, né, considerando o valor que a gente tem investido e o fato de que são fundos imobiliários. Agora, nessa outra foto aqui, a gente vai dar uma olhada nas ações que a gente tem, né, o patrimônio, como que ele está dividido nelas. É importante ressaltar que aquilo que a gente sempre fala para vocês, a gente está mantendo no nosso investimento. O que é isso? Não focar muito capital em um só ativo. Como vocês podem ver, toda a nossa carteira de ações está bem diversificada, não tem nenhuma concentração muito grande, o que é uma proteção, um gerenciamento de risco. E quando a gente fala dessa alta concentração, o que a gente está dizendo? O que vocês não podem fazer? Não pode ter mais do que 15% em um único ativo ou 20% em um único setor, tá? Não é que vocês não podem fazer, mas se tu quer ter um gerenciamento de risco, uma proteção da tua carteira, tu deve evitar esses números. Então, como que fechou a nossa carteira em março de 2021, o valor total dela? A gente tem um custo nela de R$1.215 e tem um patrimônio de R$1.213. Isso totaliza uma desvalorização de 0,17%. Pessoal, então agora a gente tem que abrir nossa conta, né, na corretora dos Estados Unidos. A gente sempre fala da Avenue para vocês quando comenta alguma coisa aqui no canal ou lá no Instagram, só que a gente já tem as nossas contas pessoais na Avenue, então a gente decidiu criar em uma outra corretora para ter uma nova experiência e poder trazer para vocês essa nova visão de uma corretora diferente. A corretora que a gente escolheu então foi a Passfolio e a gente está gostando bastante da experiência que a gente está tendo com ela, tá agradando 100% as demandas que a gente precisa e agora eu vou pontuar algumas coisas bem interessantes que a gente achou para comparar com a Avenue. Uma coisa que é muito importante é que ela possui um spread que é menor que o da Avenue. O que é o spread? É a taxa que tu paga para a corretora para transformar o teu dinheiro de real para dólar. Então é um valor, uma taxa de administração, como se fosse, que fica com a corretora. Tu perde um pouco esse valor então. No caso, a da Avenue, ela fica entre 1,8% e 2,25%. 1,8% se tu aceitar fazer essa transferência no dia seguinte e 2,25% se tu quiser fazer a transferência instantânea. Agora na Passfolio, a variação fica entre 1,15% e 1,65%. Novamente, 1,15% se tu aceitar fazer a transferência no outro dia e 1,65% se tu quiser fazer no dia a transferência. Sobre isso, tem uma dica muito importante pra gente dar pra vocês, principalmente vocês que estão investindo no longo prazo. A gente utiliza, inclusive, essa dica, que é o quê? Nunca usar a transferência instantânea, porque tu vai estar pagando um valor que é considerável, né, 0,5% mais ou menos
a mais de taxa para a corretora, sendo que tu não tem pressa de ter que investir no dia. Tu pode esperar um dia para depois o teu lucro acabar sendo maior também, né? Outra coisa que é legal de citar é a avaliação dessas duas corretoras nos aplicativos da Apple Store. A gente vê que a Passfolio ela tem uma avaliação de 4.5 estrelas, mais ou menos, e a Avenue tem uma avaliação de 3.1, então a da Avenue tá bem pior. Claro que isso não é definitivo na decisão, as duas corretoras são muito boas, resumindo, mas atualmente a gente recomendaria que tu criasse na Passfolio a tua conta para não ter que pagar tanto spread, né? Essa taxa que fica com a corretora e poder economizar nos teus investimentos, beleza? Outra coisa que é legal de pontuar para vocês ficarem tranquilos, é que quando a gente transferiu o nosso dinheiro para lá, demorou 3 dias para ele cair na conta. Então fiquem tranquilos que isso é normal, a corretora é 100% segura, não vai roubar teu dinheiro, fica tranquilo. E agora a gente tem mais uma coisa legal para mostrar para vocês, que é um link que tá aqui na nossa bio para vocês criarem a conta de vocês na Passfolio, tudo de forma gratuita. E com esse link, tanto vocês vão ganhar quanto a gente. No momento que vocês criarem a conta com esse link e depositarem $25 lá, que ia dar mais ou menos R$150, a gente vai concorrer entre $1 e $100, e quando a gente colocar $25 na nossa conta, vocês também vão concorrer a esses $1 a $100. R$1 é o garantido. Eu vou botar aqui, ó, uma tabelinha, uma imagem que mostra quais as chances de tu ganhar qualquer um desses prêmios. Por exemplo, a chance de ganhar $100 é 1 para 400. A chance de ganhar $1, tu vai ganhar com certeza, é o mínimo que tu vai ganhar. E o mais legal é que esse $1 ou $100, eles vão vir direto em ações de alguma empresa. Por exemplo, a gente passou esse nosso link para um amigo nosso e no momento que ele depositou o dinheiro lá, a gente ganhou $1 em ações da Google. Essa nossa ação ela já está valorizando, teve outras pessoas que ganharam ações da Amazon, ações do Facebook. Então, vocês podem ganhar de diversas empresas e é algo muito legal que faz todo mundo crescer junto. Outra coisa legal é que tu pode, depois que tu criar a tua conta, gerar esse teu link lá e mandar para os teus amigos. Assim, quando eles criarem a conta, tu vai ganhar e eles vão ganhar também, beleza? E esse $1, né, considerando a cotação do dólar, já dá pra comprar alguma coisinha aqui no Brasil, né? Gurizada, a gente nem fez vídeo gravando a criação da conta, se vocês quiserem a gente pode fazer, só que ela é muito fácil, é mais fácil de qualquer corretora que a gente já criou. Teve gente que perguntou pra gente se precisa ter visto americano. Não, tu não precisa nem botar cartão de crédito. Tu bota teu CPF, teu RG ali, mais alguns dados bem simples e tua conta já é criada na hora. É muito fácil. Se vocês tiverem alguma dúvida, chamem a gente que a gente ajuda. Mas eu acho que é bem difícil vocês terem dúvida porque é muito simples. Tem mais uma coisa que é importante falar. Sempre que tu for fazer essa transferência do dinheiro em real para dólar para os Estados Unidos, tu vai ter que pagar um IOF, que é uma taxa que fica em torno de 0,38%. Então isso aí é nas duas corretoras, tanto na Avenue quanto na Passfolio. Gurizada, vai ter um bônus nesse vídeo que a gente vai falar para vocês alguns passos para vocês definirem se uma corretora ela é segura ou não. Primeiro, ela tem que ser um membro da FINRA SIPC, eu vou botar escrito para vocês procurem aí, que são os órgãos que regulam e fiscalizam as corretoras americanas e fornecem um selo de segurança por fiscalização do governo. Esse é um critério eliminatório, se a corretora não tiver isso, tu já descarta ela. Segundo, ter uma baixa taxa, então essa taxa de corretagem ou de spread tu tem que considerar sempre as que tiverem uma taxa menor, porque isso é melhor para ti. E terceiro, ela tem que ter uma facilidade de utilização, tu tem que entrar nela e entender o que tá fazendo, ficar fácil para ti executar a compra das tuas ações. A Passfolio ela passa em todos esses quesitos da mesma maneira que a Avenue. Tem muita gente que se pergunta, inclusive a gente já fez essa pergunta, por que investir em dólar? De uma maneira direta, pra gente avaliar de uma vez por todas, eu vou botar essa imagem aqui, vocês dão uma olhada da valorização do dólar frente ao real. Aqui no gráfico ele só mostra o período de tempo de 5 anos, e nesse período que é considerado pequeno, a gente vê que o dólar passou de R$13 e pouco para mais de R$5. Também se tu olhar um período de tempo mais para trás, tu vai ver que essa curva continua sendo exponencial e que o dólar veio sempre crescendo em relação à força de moeda frente ao real ou às antigas moedas que a gente tinha aqui no Brasil. Além disso, é importante lembrar que quando a gente investe nos Estados Unidos, a gente ganha tanto com a valorização da empresa, do ativo que a gente escolhe, quanto com a valorização do dólar. Quando o dólar aumenta, a gente ganha convertendo aqui para real. Mais uma coisa legal é que as empresas americanas, elas são empresas globais, então elas têm um capital investido em diversos países. Então isso é mais uma forma de tu diversificar o teu investimento. Agora que tá entendido que investir em dólar é vantajoso, é importante pra gente, vamos entender como que a gente vai montar nossa carteira. Se tu quer saber um pouquinho mais detalhado como que é essa estratégia, a gente vai deixar um link aqui no vídeo e tu dá uma olhadinha depois que acabar esse aqui. A nossa estratégia então de investimento nos Estados Unidos, ela é dividida em 3 partes somente, é bem simples. Primeira parte são os REITs, que são como se fossem os fundos imobiliários dos Estados Unidos, as stocks, que são as ações lá dos Estados Unidos, e em terceiro, os ETFs. Então como que vai se basear essa estratégia? Vai ser 50% em REITs e stocks
e os outros 50% em ETFs. Quando tu for comprar teu primeiro título, teu primeiro ativo nos Estados Unidos, tu não precisa diretamente comprar, escolher uma empresa, por exemplo, que tu gosta ou que teu amigo te indicou. Pelo contrário, tu pode começar por uma estratégia que é mais segura e mais tranquila para ti que tá começando, que é comprar os ETFs, que são os Exchange Traded Funds. Caralho, tá mandando bem no inglês, hein, gurizada? Que de modo simplificado é uma caixa com as ações das melhores companhias que aquele ETF representa. Então quando tu compra um ETF, tu tá comprando centenas de partes das melhores empresas. Desse modo, a valorização do ETF significa a valorização média das empresas que aquele ETF possui. Agora vamos então para a compra das ações. Então bora lá, a primeira ação que a gente vai comprar vai ser a IVV. Eu vou estar olhando aqui pro lado só para poder comprar direitinho aqui no aplicativo. Então quando a gente abre aqui nossa tela, né, clica no aplicativo, a gente vai ver que a gente está com 27 dólares e 11 centavos de poder de compra. É isso que a gente pode gastar. Então vamos lá, a gente vai clicar ali em Descubra e vamos colocar no Busca. Quando a gente clicar em Busca, é só digitar o nome da empresa que a gente quer. Então, IVV. A gente vê que ela está sendo vendida, uma cota dela, se a gente quiser comprar uma ação inteira, é 420 dólares. A gente consegue clicar para transformar em real, para ver quanto que está sendo cotado isso. Consegue ver a variação dela no último dia, na última semana, no último mês. A gente consegue ver algumas coisas legais também, quanto que estava cotada a ação ontem, quanto que ela abriu o mercado hoje, quanto que ela está sendo vendida atualmente. E daí agora a gente clica ali em comprar, vamos ver. A gente pode comprar tanto por um valor específico ou por um número específico de ações, porcentagens. Por exemplo, quero colocar R$8, 8 dólares no caso, né, na ação. Ou por número de ações, quero comprar 0,18 ações. Então a gente aqui vai acabar colocando pelo valor, né, porque a gente sabe mais ou menos quanto que a gente quer gastar em cada uma delas, que vai ser 8,33 dólares para fechar de maneira igual entre o que a gente vai colocar entre as três empresas que a gente vai comprar hoje. A gente coloca ali o valor, dá um continuar, ali ele mostra pra gente quanto que tá a taxa de câmbio considerada, a gente clica no botão revisar, desliza para enviar a ordem, clica em concluir e tá feito, foi comprado o nosso primeiro ativo, que foi o IVV. Logo eu vou explicar e mostrar pra vocês sobre essas três empresas que a gente vai comprar, já. Vamos lá, agora de novo, agora vamos comprar a QQQ, digitamos aqui QQQ, clicamos nela. A gente vê que ela está sendo vendida a 339 dólares uma ação dela. A gente não tem tanto dinheiro assim ainda, né? Então vamos colocar aqui, mais uma vez, 8,33 dólares. Dar um continuar, revisar ali, concluir nossa compra, deslizar para enviar a ordem e tá feito. Ordem recebida, a gente já recebe o e-mail ali, vocês podem ver que foi concluída a nossa compra. Então tá feito, mais uma ação comprada, nossa segunda nos Estados Unidos, nosso segundo ETF. E agora o terceiro e último que a gente vai comprar, vamos clicar de novo ali em buscar. A gente escreve VNQ, que é essa empresa que a gente quer comprar. Clicamos nela, a gente vê que ela está sendo vendida a 98,60 dólares, que também é demais pra gente por enquanto. Então mais uma vez vamos colocar 8,33 dólares ali, clicar em revisar, enviar a ordem de novo. A ordem foi recebida e a gente já recebeu o e-mail, como vocês podem ver na tela, de compra concluída. Então, gurizada, vim agora para a tela do computador, vou usar o site etf.com. Recomendo que vocês utilizem quando quiserem analisar um ETF, para a gente analisar primeiro o IVV, que foi o primeiro que a gente comprou, né? Que é o iShares Core S&P 500. Ele replica o S&P 500. O que é o S&P 500? É como se fosse o Ibovespa aqui no Brasil. Ele tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então vamos ver alguns pontos, alguns dados que são importantes de maneira resumida sobre o IVV. Primeira coisa, o Expense Ratio. Isso é quanto que é a taxa de administração desse fundo. Então é quanto que tu vai pagar para esse fundo. Aqui está em 0,03% ao ano. Isso é muito baixo. Para vocês terem uma ideia de comparação, o BOVA11, que é um ETF aqui no Brasil, ele cobra 0,54% ao ano. Então é muito maior do que esse ETF aqui que a gente está te mostrando, o IVV. Outra coisa legal é a distribuição de dividendos. Sim, os ETFs nos Estados Unidos pagam dividendos e pagam dividendos em dólar, inclusive. Aqui ele está pagando 0,66% ao ano pra gente. Vamos lá, o que mais? Olha que legal isso aqui, olha quanto que cresceu esse ETF, o valor dele em um ano. No ano passado, em abril de 2020, ele estava sendo cotado a 294 dólares. Hoje, esse mesmo ETF está sendo cotado a 420 dólares. Um ano depois, teve uma valorização muito grande. Então, sim, os ETFs podem dar dinheiro para a gente pela valorização deles, sem contar os dividendos. E agora, por fim, para dar a última analisada nele, por cima, claro, depois vocês estudam mais ele caso queiram comprar, vamos dar uma olhada no portfólio dele. As principais empresas são as maiores do mundo, né? A gente tem a Apple, a Microsoft, a Amazon, o Facebook, a Alphabet, né, que é o Google, a Tesla, que é aquela do Elon Musk, a Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, a JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos, e a Johnson & Johnson, que também todo mundo conhece.
Bora agora para nossa segunda empresa que a gente comprou, para não se alongar demais aqui, que é a QQQ. Vamos lá então, agora o QQQ, que é um outro índice, que é o Invesco QQQ Trust. O que ele tem aqui pra gente dar uma olhada? O Expense Ratio, ele tá em 0,20%, é um pouquinho maior que o do IVV, mas ainda é bem menor que os índices aqui do Brasil, que o BOVA11, né, que nem eu comentei antes. A distribuição de dividendos está em 0,52% ao ano, em dólar, lembrando, isso é legal pra gente. E agora, uma coisa que é muito legal de ver desse ETF é a valorização dele. A gente vê que em 2020, um ano atrás, ele estava sendo vendido a $219 e agora, em abril de 2021, ele está sendo vendido a $339. Então esse é mais um ETF que se valorizou muito. Lembrando que essa valorização é em dólar. Então não é que ele valorizou 100, 120 reais, são 100, 120 dólares. Quem tinha esse ETF, se vai converter, ganhou cerca de R$700 por cota que tem desse ETF. Então isso é muito legal pra gente. Uma coisa que é interessante de comentar sobre o QQQ, que ele é diferente dos outros índices, é que ele tem um foco principal do portfólio dele, que a gente pode ver aqui, ó, no setor de tecnologia. Cerca de 63% do portfólio dele está em empresas de tecnologia. E a gente pode ver aqui, ó, que as 10 maiores desse portfólio são bem parecidas com as do IVV. A gente vai ver a Apple, a Microsoft, a Amazon, a Tesla, a Alphabet, que é a Google, né? Facebook, a Nvidia, né, que é a empresa que tem placas de vídeo, o pessoal que gosta de jogar videogame e computador bastante aí, deve saber do que eu tô falando. PayPal e a Comcast. Então a gente vê também que é uma ótima empresa que vem crescendo muito, que tem uma taxa de administração que é baixa, que paga dividendos mesmo sendo pouco e que tem tudo isso em dólar. Além disso, cara, quem que não vai querer investir em empresas de tecnologia? A QQQ é um dos ETFs que a gente mais gosta e acredita muito nele. Vamos agora para o nosso último ETF, que é o VNQ. E agora, para finalizar, então, o nosso terceiro ETF, que é o VNQ, que é o Vanguard Real Estate ETF. O que ele é? Ele tem uma diferença que ele foca mais em REITs. Então, ele foca nos fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. O IVV e o QQQ, como vocês viram, eles focam mais nas stocks. Então, tem Apple, tem Amazon, tem empresas físicas que tu conhece. Aqui não, aqui são empreendimentos imobiliários na grande maioria das vezes. Vamos dar uma olhada em algumas diferenças que a gente já vai notar de cara. Tá, o Expense Ratio, né, que é a taxa de administração dele, também é baixa, é bem parecida com a dos outros, 0,12% ao ano, bem menor do que o BOVA11, que é o principal ETF aqui no Brasil. Vamos seguir. Aqui que é o ponto que é principal para a gente dar uma olhada. Ele tem uma distribuição de dividendos de 3,28%. Que é bem maior do que os outros dois, então isso é muito legal para a gente ter um ETF que está diversificando, tem uma taxa de administração baixa e ainda paga dividendos em dólar para a gente, mais uma vez. Só que como ele é um ETF de REITs, de fundos imobiliários, da mesma maneira que os fundos imobiliários eles não variam tanto, eles são menos voláteis aqui no Brasil, os REITs também são menos voláteis lá nos Estados Unidos, na grande maioria. Então a gente vê que ele cresceu, sim, ao longo dos últimos tempos, mas não tanto quanto o QQQ e o IVV. Para a gente ter uma comparação, a gente vê que em abril do ano passado ele fechou com $75 e agora, em abril de 2021, ele está em $97. Teve um aumento bem legal pra gente, que foi em torno de $20. Pra gente que é em real, isso aí daria uns R$120. Só que, comparado com os outros ETFs, ele variou um pouco menos. Mas a gente tá tranquilo com isso, é normal, por ele ser um ETF de REITs. Agora vamos dar uma olhada aqui no portfólio dele. Tu vai ver que é bem diferente, né? Não são empresas que tu conhece. Não tá escrito Amazon, não tá escrito Apple, que é aquelas empresas que estão no teu dia a dia. São aluguéis de prédios que estão pagando e dando esse dinheiro pro ETF. Então tu vê aqui, tá tudo escrito REITs, né? Specialized REITs, Commercial REITs, Residential REITs. É tudo REITs. Então, isso é uma diferença, tá? E esse já é uma forma de a gente diversificar o nosso patrimônio dos ETFs. A gente tem alguns ETFs focados em stocks, que nem a gente comentou com vocês antes, e alguns focados em REITs. Tranquilo? Assim a gente fecha a nossa primeira compra, as nossas 3 compras de ETFs do primeiro mês. Nos próximos meses a gente vai começar a comprar de maneira separada. Então, só stocks, escolher a ação que a gente quer, comprar, por exemplo, ações da Amazon, ações da Google e REITs que a gente queira. Então, vamos escolher algum dos REITs que a gente gosta, beleza? Vamos voltar para o vídeo agora então. Outro segmento que faz parte da nossa estratégia que eu comentei com vocês antes são os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários que a gente tem aqui no Brasil. Eles dão dividendos de 3 em 3 meses, diferente do Brasil que pagam todos os meses. E assim como no Brasil, esses empreendimentos eles têm o foco no aluguel de áreas corporativas como escritórios, galpões, lajes comerciais, armazéns, entre outros. E gurizada, vou botar um print na tela pra vocês aqui, ó, da variação dessas ações que a gente comprou, pra gente dar uma olhada no que tá acontecendo com ela. A gente comprou ela alguns dias atrás e vamos ver como é que já tá. O VNQ a gente vê então que ela tá com uma valorização de 0,20%, o QQQ com menos 0,07%,
o IVV com menos 0,26%, e olha o que massa isso aqui, aquele $1 de ação da Google que a gente ganhou, porque um amigo nosso criou a conta com o nosso link, ele tá valorizando 4,74% desde que a gente ganhou ele. Então isso é muito massa, só para mostrar para vocês de maneira geral como que fica no aplicativo também, né, mostrando a valorização ou desvalorização das ações que vocês têm, mas por enquanto tá isso aqui, faz pouco tempo que a gente comprou, então é só para dar uma ideia geral para vocês de como é que funciona. Gurizada, se liga nessa imagem que a gente pegou lá no Yahoo Finanças, que mostra pra gente uma comparação entre o IVV, o VNQ e o QQQ, junto com o BOVA11, que é o ETF aqui do Brasil, que a gente tem o principal deles, né? A gente vê primeiro que o QQQ ele dá de lavada na questão de rentabilidade no BOVA11. A gente vê também que o IVV ele tá acompanhando o BOVA11, então de maneira que quando um cresce, o outro costuma crescer também. Isso lembrando que são nos últimos 5 anos essa rentabilidade. Se a gente pegar uma rentabilidade mais para o passado, o IVV acaba ganhando do BOVA11. E o VNQ está lá embaixo, exatamente por quê? Porque ele é um índice de REITs. Como a gente comentou para vocês, os REITs são como fundos imobiliários, então eles acabam valorizando, tendo menos variação do que os demais fundos. É legal citar que o VNQ ele teve um dividend yield, né, um pagamento de dividendos, na casa dos 13,5% ao ano. Então isso tu vai somar esses 13,5% por ano, vezes 5 anos, que é o que mostra isso aqui, a gente vê que a rentabilidade dele tem 20% aí no valor, mais esses 20% que ele pagou de dividendos. Também vale citar que o IVV pagou dividendos também, o BOVA11 não, e o QQQ também pagou dividendos. Então essas rentabilidades aqui dos índices americanos, elas são, na verdade, maiores se tu considerar os dividendos que eles estão pagando. Então a gente está aqui agora, pessoal, no Status Invest, só para dar uma olhada geral na nossa carteira, a rentabilidade, a composição dela, os proventos que a gente tem para receber e que já recebeu. Então vamos dar uma olhada bem geral, rapidinho nela. Primeiro, a rentabilidade. A gente vê que a nossa carteira está com uma rentabilidade de 5,56% agora dia 30 de abril de 2021. A gente vê que as ações compõem 76,94% do nosso patrimônio, então com uma rentabilidade de 5,5%. Os fundos imobiliários compõem 13%, então com uma rentabilidade de menos 0,7%. As stocks, que no caso é essa ação da Google, né, que a gente, esse $1 de ação da Google que a gente tem agora, que está com 0,4% e uma rentabilidade de 6,73%, então é muito boa essa rentabilidade. E os ETFs que a gente comprou estão quase formando 10% do nosso patrimônio, com uma rentabilidade de 1,14%. Voltando aqui, vamos dar uma olhada na evolução do nosso patrimônio desde que a gente começou. Então a gente começou lá em agosto do ano passado com R$146 e agora a gente vê que a gente está com R$1.426, o que é uma ótima evolução, né? A gente vê que está crescendo exponencialmente, então a gente está bem feliz com a evolução e vamos continuar assim todos os meses colocando os nossos R$150. Vamos dar uma olhada nos nossos proventos agora também. A gente vê aqui que no mês de março a gente recebeu R$2,76 e agora no mês de abril R$2,73. Outra coisa que é legal de ver é que a gente tem R$10,31 para receber de proventos que estão provisionados, então a gente vai recebendo eles ao longo do ano. A gente vê também que as ações nos deram R$13,75 já e os fundos imobiliários R$6,09 desde que a gente começou nosso investimento. Vamos ver a nossa composição da carteira agora só para finalizar, né? Por setores, então aqui fica legal pra gente ver, tem uma imagem bem gráfica, né? A gente vê aqui, ó, as ações, quanto que elas estão compondo, os fundos imobiliários, os estoques, que por enquanto estão bem pequenininho ainda, e o ETF no exterior, que foi o nosso principal foco nesse vídeo de hoje. Aqui também é legal de ver quais setores que estão em cada um desses tipos de investimentos, né? Enfim, tem bastante coisa aqui, a gente só fez um resuminho agora, vamos voltar pro vídeo para finalizar. E agora, como é de costume, né, para finalizar o nosso vídeo, vamos fazer aquele take home message, a principal coisa que tu precisa levar desse vídeo. Primeiro, tu precisa investir nos Estados Unidos para se proteger da desvalorização do real. Segundo, invista 50% em ETFs nos Estados Unidos e os outros 50% em stocks e REITs pontuais, então aqueles que tu vai escolher a dedo. E terceiro, como a gente mostrou pra ti, é muito fácil investir nos Estados Unidos, mesmo com pouco dinheiro. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Vou pedir para vocês deixarem o like aqui embaixo, se inscreverem no canal, compartilharem com os amigos de vocês que já investem ou que ainda não investem e precisam aprender sobre isso. Todo mundo tem aquele amigo que sempre fala que bolsa de valores é furada, que é uma aposta, que isso não é coisa pra ele, que ele não é um especialista no assunto. Então manda esse vídeo, manda o nosso canal pra ele, que pode ajudar demais, beleza? Até semana que vem, soquinho porque nós é parça!